E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Marcos e nós estamos começando o nosso Coletivo Talk, o podcast do Coletivo Urbano, onde a gente conversa aqui sobre a vida acadêmica, sobre os desafios do universitário. E hoje a gente recebe aqui alguém muito especial, o professor Dr. Amarildo. Vou deixar ele se apresentar para que vocês conheçam ele um pouco melhor e é o convidado que vai bater um papo com a gente hoje aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Amarildo, eu sou aqui da Igreja Presbiteriana, da Primeira Igreja Presbiteriana, eu sou advogado, sou procurador concursado do município e também professor universitário. Excelente. Eu estava brincando aqui antes da gente começar que quando eu te pedi o seu currículo veio umas 3 páginas de arquivo. Mas a gente queria conversar um pouco com você hoje, Amarildo, para poder saber como é a realidade do professor nesse ambiente acadêmico, como é essa vida do professor na realidade acadêmica e principalmente um professor cristão. Então, conta um pouco para a gente aí, como é que foi para você começar a dar aula e manter a sua cosmovisão sem com que isso prejudicasse ou sem com que isso causasse nenhum tipo de prejuízo para você? Tá. Se você me permitir, pastor, eu vou voltar um pouco antes do tempo que eu comecei a estudar o direito. Excelente. Eu entrei nessa vida da comunidade jurídica, da vivência do direito lá em meados da década de 80. Eu comecei a estudar direito em 1986. Talvez a maioria do pessoal que está com a gente aqui nem tinha nascido ainda. Inclusive eu. Então, e me formei em 90. Me afastei da faculdade durante um tempo e voltei em 98 como professor. Quando eu era estudante, eu ainda não era cristão. E talvez seja errado dizer que eu não tinha nenhum traço da cosmovisão cristã. Eu era católico, né? E era um traço assim, meio minguado, uma coisa meio fraca, enfim. Mas não aquela coisa de você saber exatamente o que é uma visão cristã da realidade e poder confrontar ou pelo menos identificar alguma coisa que fosse contrário a isso. Então eu estudei o direito, me formei num tempo em que não havia tanta tensão entre a ciência jurídica e alguns valores cristãos. Porque só quando eu voltei como professor, já em 1998, 8 anos depois de formado, é que justamente dentro de poucos anos a partir daí que começa um outro contexto em que um humanismo secular passa a senhorar do direito e passa a ditar o modo de pensar, de interpretar, de vivenciar, de almejar o direito. Então, quando eu comecei a lecionar, em 1998, eu era um recém-convertido, na verdade, tinha pouco tempo de conversão. O que eu posso dizer? Eu não tinha ainda um preparo para, pelo menos, saber identificar que havia um conflito. Por quê? Porque quando você chega no ambiente acadêmico, a tendência é você naturalizar todas as coisas. Como todo mundo fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa, defende a mesma coisa, você começa a achar que aquilo é assim mesmo. Entendi. Que as coisas são naturalmente assim. Então, quando eu comecei o meu magistério, apesar de já ser crente, apesar de já ser um presbiteriano, eu fui meio que levado pela percepção geral de que aquele era o jeito certo de pensar o direito. Um jeito certo, entre aspas, que batia de frente com vários postulados cristãos. Ou seja, não tinha ainda uma visão crítica a partir da sua cosmovisão cristã, ela ainda não estava formada, né? Não, e isso por causa principalmente de uma ausência de maturidade da minha parte. Entendi. Era crente, mas não tinha maturidade nem para perceber que havia ali um enredamento. Na verdade, uma ideologia que chegava e dominava todo o modo de pensar da academia, inclusive não abrindo espaço para outros modos de pensar. Isso no começo dos anos 2000. E à medida que o tempo foi passando, isso foi ganhando-se um contorno mais forte. Assim como a reação de grupos cristãos também se mostrou um pouco mais forte para tentar, de alguma maneira, combater esse modo de pensar. Você falou a respeito dessa imaturidade. Você acredita que essa imaturidade ela era mais porque você tinha pouco tempo de caminhada cristã, era um recém-convertido, ou mais por negligência mesmo? Eu acho que tudo isso aqui é normal, tanto faz.
Eu acho que podem ser essas duas coisas, Uhum. e eu acrescentaria uma terceira, que talvez uma falta de preocupação em alertar a juventude Uhum. sobre esses riscos e as sutilezas Uhum. dessas armadilhas que são colocadas. Quer dizer, você cai na armadilha sem se dar conta que está caindo nela. Uhum. Aquela questão que eu falei, você naturaliza um modo de pensar contrário à cosmovisão cristã, mas você passa a imaginar que aquilo é o correto. Uhum. E por quê? Porque falta, às vezes, uma preparação, um alerta constante a uma geração de jovens para dizer, não é bem assim. Eu acho que não havia esse preparo. Havia uma curta caminhada cristã, uma certa falta de uma busca da minha parte, que eu podia buscar mais, mas também não havia um oferecimento para a minha geração de um preparo adequado para enfrentar essas questões. Entendi. E hoje, já com essa maturidade, com esse tempo de caminhada na fé, e já com esse pensamento crítico dessa cosmovisão cristã, como é que é essa realidade para você enquanto professor, principalmente na relação com outros professores? Porque eu imagino que você deva ter colegas ali que vão partilhar de uma cosmovisão completamente oposta à sua. É tranquilo? Você consegue testemunhar para eles? Você sente alguma dificuldade? Ou talvez até um olhar, eu não diria um olhar julgador, mas assim, quase que como querendo colocar a sua fé numa esfera privada, dizendo assim, olha, aqui a gente está no ambiente acadêmico, academia, então aqui a fé não vem para cá. Esfera pública, a fé não é para isso aqui, ela fica ali guardadinha. Sim. Como é que é hoje para você com esse tempo de caminhada e com essa realidade que você vive? Eu sou professor desde 98, agora no próximo mês de fevereiro, completam-se 27 anos já de magistério superior na área do direito, e 27 anos depois eu falo que é muito desafiador. Continua sendo muito desafiador. Mesmo para um cristão maduro, vamos dizer assim, alguém que tem uma vivência e que tem procurado se preparar para esses embates. E é desafiador por uma série de razões. Uma delas é que a hostilidade, às vezes, ela é dissimulada. Não é uma hostilidade ostensiva. A pessoa ela é hostil, tentando fazer você convencer que ela está do seu lado, que ela te apoia, que ela te reconhece o seu modo de pensar, e nem sempre é assim. Bom, mas essa hostilidade, na verdade, não é um contexto apenas da academia. Ela é geral. E para ela nós temos que estar preparados. Porque a proposta não é você se isolar, né? Você se segregar do convívio, mas você ser um agente do reino nesse contexto em que você se encontra. E aí eu quero dizer um detalhe específico da área do direito. Também não é correto dizer que todos os pressupostos do direito são contrários aos pressupostos cristãos. Na verdade, o direito brasileiro ele tem uma raiz romano-germânica, que, por sua vez, tem uma grande influência judaico-cristã. Então, eu diria que a maior parte daquilo que consta no sistema normativo brasileiro tem uma influência muito forte da cultura judaico-cristã. É claro que de uns tempos para cá ganhou muita força e muita ênfase algumas questões contrárias a esse modo de pensar. Então, eu como professor, como que eu enxergo isso com relação a meus colegas professores e aos meus alunos? Primeiro, a academia é o lugar do debate democrático e respeitoso, a partir de metodologias ou epistemologias próprias da academia. Então, eu sei que eu preciso me adequar a essas metodologias e epistemes próprias da academia para poder discutir questões do direito a partir dos pressupostos operacionais do direito, para começar a conversa, né? Porque um discurso que eu me dissocie completamente da argumentação jurídica, eu vou estar, na verdade, desprezando a academia enquanto ambiente de debate, e isso é ruim, e as pessoas vão criar uma resistência a mim, e esse não é o ponto, não é o que eu devo desejar. Então, o primeiro ponto é saber que aquele é um ambiente de discussão democrática. O seu desafio é, de maneira amorosa, equilibrada, trazer para o debate acadêmico as questões relacionadas à fé.
a partir de pressupostos essenciais da fé cristã reformada. Uhum. Talvez essa é a maior das colaborações que a reforma protestante dá à sociedade, ao mundo, oferecer uma cosmovisão. Uhum. Uma cosmovisão que se baseia na soberania de Deus, quer dizer, no domínio de Deus, na soberania de Deus sobre todas as áreas ou domínios da existência humana, inclusive o direito. Uhum. Né? Então, e que a fé não é uma questão que se reserva a questões de ordem privada, mas ela pode ser debatida, questões religiosas, questões de fé, a Bíblia pode ser trazida para ser debatida na ambiência acadêmica. Então, com essa perspectiva do debate democrático, respeitoso, eu procuro, toda vez que eu vou ensinar alguma coisa que é incompatível, eu coloco a visão crítica, eu ensino o que está escrito na lei, eu ensino o que o Supremo Tribunal Federal tem entendido sobre a união homoafetiva. Eu explico essas questões todas, mas coloco, olha, gente, na verdade, a lei está dizendo assim, provavelmente no concurso vão lhe cobrar isso, na prova da OAB vão lhe cobrar isso, mas essa não é a perspectiva cristã. Eu me lembro que eu fui durante algum tempo professor de direitos humanos, tá? Disciplina chamada Direitos Humanos, você imagina. Que beleza, hein? E, na verdade, foi por um curto período. E eu me lembro no primeiro dia de aula, eu estou falando isso aqui para te mostrar como que eu tento lidar essas questões, como que eu tento me aproximar e não criar uma barreira. No primeiro dia de aula eu falei assim, os seres vivos têm dignidade? Os alunos, sim. Aí eu falo assim, as plantas têm dignidade? Eles olharam para mim e eu respondi, sim, as plantas têm dignidade, tanto é que a lei protege a flora. Então, há um nível qualquer de dignidade, que elas estão sendo protegidas. Os animais irracionais têm dignidade? Eles olham para minha cara, tem, né, professor? Eu falei, sim, maltrata o cachorrinho para você ver. Né? Tenta extinguir um animal qualquer que você vai ver, ou captura um animal silvestre para você ver. Então, há uma certa dignidade. Aí perguntei, o ser humano tem dignidade? Eles responderam, tem. Aí eu pergunto, é do mesmo nível das plantas e animais racionais? Eles, não, professor. A Constituição prevê a dignidade da pessoa humana. Ela prevê outro tipo de dignidade ou só da pessoa humana? Só da pessoa humana. Por que a pessoa humana está no nível superior? Aí eles ficam olhando para a minha cara, eu respondo. Porque todas essas coisas que eu mencionei, animais e plantas, foram criadas. Mas só o homem foi formado à imagem e semelhança do Deus Criador. Por isso que a dignidade dele é superior dos outros seres. E isso tem origem, eu falo para eles, no cristianismo. A base disso é o pensamento cristão. Então, essas questões são colocadas assim. Eu tento fluir dessa maneira com colegas, com alunos, como forma de mostrar que não dá e nem é salutar, do ponto de vista acadêmico, excluir Deus do debate. Na perspectiva agora, sim, cristã, de que, na verdade, toda a verdade é a verdade de Deus. Né? E que, na verdade, toda boa ciência ela vai buscar as verdades de Deus no seu campo de atuação. Inclusive o direito. Não, excelente, excelente. Esse exemplo que você colocou aí agora de lecionar na disciplina de direitos humanos, né, e trazer essa perspectiva, isso é talvez uma das maneiras de testemunhar sua fé de uma forma que não seja ofensiva às pessoas, né, eu diria aos alunos, porque, no geral, eu imagino que o discurso, entre aspas, gospel na academia, ele acaba sendo um pouco mais retalhado. Existe um certo preconceito com todo movimento, todo tipo de gueto que acontece voltado para isso. E o desafio é exatamente você conseguir pegar um assunto da sua fé, o seu pressuposto, existe um Deus que criou, e mostrar isso de forma lógica e racional, para levar o aluno a pensar dessa maneira, né? E dentro da sua postura como professor, primeiro, é comum haver desafios por parte dos alunos? Você já falou da academia como sendo o ambiente de debate, isso aí é inclusive bom, né? Tem que ser esse ambiente. Mas já aconteceu alguma hostilidade por parte de algum aluno? E se sim, como é que você lidou? E como é que você responde a esse tipo de posicionamento muitas vezes? Porque hoje em dia, apesar da nossa legislação ela ter uma raiz judaico-cristã,
Mas a gente vê aí projetos de leis, emendas e várias tentativas de redefinição de conceitos, enfim, de coisas que podem conflitar com a cosmovisão que a gente tem, e as pessoas pararem e falarem assim, não, professor, não é bem assim não. Eu não acho que o ser humano ele tem um direito, uma dignidade superior, porque ele foi criado à imagem de Deus. Enquanto está no nível do debate, ok. Mas já aconteceu alguma hostilidade assim? Se sim, como é que você lidou? Como é que foi? Se você permitir, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu, que foi uma banca de monografia. Olha só. Eu integrava a banca e o assunto era adoção por casais homoafetivos. O discurso da aluna, o trabalho do ponto de vista acadêmico, da técnica, da metodologia, era um trabalho assim impecável. E eu preciso reconhecer isso como professor, que ela fez a pesquisa usando a metodologia correta, enfim, agiu corretamente. Só que o trabalho trazia algumas imprecisões a partir de leituras que ela fez da Bíblia. E eu fiz questão de conferir nas referências. A Bíblia Sagrada estava nas referências. Olha. O que eu fiz? Eu tratei a referência que ela indicou como um livro da bibliografia. E como é um livro que eu conheço, razoavelmente, eu, então, passei a questionar a aplicação que ela fez desse livro que ela indicou nas referências. E, na verdade, ela veio dizendo que a vedação ao homossexualismo era privativo do Antigo Testamento. Não havia nada no Novo Testamento a esse respeito. Aí, no momento em que eu fui fazer a minha intervenção, eu não era o orientador, então eu não era o presidente da banca, então eu podia fazer perguntas e colocações. Eu fiz referência aí a essa página do trabalho dela e citei, então, passagens do Novo Testamento, que são enfáticos a respeito disso. Mas observe, o que eu chamo a atenção aqui? A fala dela, o discurso dela durante a apresentação foi um discurso hostil ao pensamento cristão atual. E o argumento utilizado é que nós, cristãos, estávamos usando errado o texto bíblico. Aí, usando o texto bíblico como uma referência indicada por ela mesma, eu mostrei que ela não estava usando o livro adequadamente. Eu poderia ter citado uma outra referência. Poderia ser qualquer outro livro. Você citou esse autor errado, você citou Foucault errado, você citou Derrida errado, você citou outro autor qualquer, Niklas Luhmann errado, mas ela citou a Bíblia errada. Ela citou a carta, ela não considerou a carta de Paulo aos Romanos. Eu falei assim, então você desconsiderou uma parte importantíssima do texto. Mas aí qual foi? Ela ficou sem resposta, porque na verdade havia essa imprecisão de conteúdo mesmo no trabalho dela, e era uma aluna, não precisava ser um trabalho nota 100 para passar, mas aí a minha surpresa foi que a orientadora dela, então, se arvorou em defesa da aluna, dizendo o seguinte argumento: se Paulo tivesse convivido com Cristo, ele jamais teria escrito o que ele escreveu aos Romanos. Ou seja, desmereceu o próprio texto. Eu virei, então, para a orientadora dela, assim, muito sem jeito, porque aí já é o colega de academia. Falei assim, então você pede para tirar o livro, no caso a Bíblia Sagrada, a lista de referências dela, que ela citou a referência errada. Então, observe, estou dizendo isso aqui para dizer que eu estou usando um argumento acadêmico, a metodologia acadêmica, para poder demonstrar que ela não está tratando a questão religiosa da maneira adequada, as questões de fé de maneira adequada. Mas acontece, não com muita frequência comigo, pelo menos. Talvez os alunos, por já me conhecerem, já saberem a minha inclinação, para saberem que, a despeito de respeitar os pontos de vista, ele vai precisar argumentar fortemente comigo, então eles me respeitam um pouco mais. Né? Não falam tanto, sobretudo de uns anos para cá, que você vai ficando com muito tempo na academia e tal, mas os professores às vezes relatam para mim, meus colegas, né, certas reações que são realmente de se assustar com relação à religiosidade. E já que a gente está nesse papo, já caminhando para finalizar, a gente não sabe aí quantos dos alunos, das pessoas que estão nos assistindo aqui, que talvez vão trilhar um caminho parecido com o seu, de ir para a academia. Talvez muitos não se tornem professores, mas vão atuar nessa área, enfim, vão ter de lidar com leis e, enfim. Qual conselho você daria para um estudante de direito hoje, crente, que chegou na academia agora,
e que talvez está assustado aí com os debates ou com medo. Eu falo porque, vez ou outra, alguns alunos vêm conversar comigo e falam assim, pastor, eu não soube responder isso aqui, eu fiquei com medo disso aqui. Qual conselho você daria? Porque a gente sabe também que alguns não vão seguir na área jurídica, alguns vão prestar concurso para outras coisas, isso é comum. Mas pensando especificamente naqueles que pretendem seguir essa área jurídica, dá aí um conselho para a galera, como professor, mas também como presbítero, como pastor, o que você diria para essa turma? Você me fez lembrar aqui uma revista da Escola Dominical que nós recebemos há alguns anos da igreja, e o autor da lição lá da revista dizendo o seguinte, uma mentira como essa, só um advogado para contar. Inclusive, eu escrevi para a editora e reclamei, né? Porque há um estereótipo, né? De que o advogado é malandro, é espertalhão, é esperto no sentido de ser desonesto, e, na verdade, não é assim. Não precisa, pelo menos, ser assim. E o conselho que eu daria para quem quer trilhar a carreira jurídica, e talvez outra carreira também, é que, acima de qualquer coisa, ame o Senhor Jesus. Desses meus 27 anos de academia, 34 anos de formado, quase 35, 57 para 58 anos de idade, eu estou dizendo que a suma disso tudo é que você precisa aprender a amar o Senhor Jesus, acima de todas as coisas, amá-lo intensamente e viver intensamente uma amizade com Ele. Esse é o ponto essencial. Não é um clichê, eu não estou aqui com um chavão, eu estou dizendo algo que é real, que precisa acontecer na sua vida. Lá na academia, seja no curso de Direito, qualquer outro, seja o melhor aluno que você puder ser. Domine as técnicas e metodologias do seu curso, aprofunde-se nos conteúdos mais do que qualquer um outro. Isso faz parte do seu testemunho. Mostre a graça abundante de Cristo na sua vida. Ame os seus companheiros de comunidade acadêmica, seus professores e seus alunos. Você não deve odiar as pessoas que pensam diferente de você. Esteja apto para o debate. Existe um autor não cristão chamado Norberto Bobbio, um pensador italiano já falecido, que ele fala que a marca essencial de uma democracia não é o consenso. Afinal de contas, o consenso pode ser obtido mediante o cano de um revólver. Você pode concordar. Ele fala que o ponto essencial de uma democracia é a possibilidade e a capacidade de dissenso. É você saber discordar de maneira civilizada, democrática, educada, sem precisar odiar as pessoas. Então, saiba, imagine que aquele ambiente acadêmico é um ambiente de debate democrático. E se não lhe dão essa oportunidade, você vai ter que cavar pela sua competência essa possibilidade. E se prepare. Se prepare. Não trate com desleixo a palavra de Deus. Leia as Escrituras, leia bons autores. A gente recomenda autores da linha reformada que enfatizam a cosmovisão reformada, que passa pela soberania de Deus, pela graça comum de Deus que se manifesta na vida dos seus professores. Aquele seu professor incrédulo, mas que está ali te ensinando, ele é destinatário da graça comum de Deus para abençoar a sua vida. Pense assim e mantenha-se fiel. Esteja alerta. Procure maturidade. Seja sóbrio no sentido de não se deixar enredar pelas armadilhas que às vezes são colocadas diante de você. É isso que eu tenho para lhe oferecer como alguns conselhos. Não, excelente. Amarildo, obrigado por ter... Nossa, eu que agradeço, valeu demais. Feliz demais de estar aqui. Não, pra gente foi muito bom. E você, não perca aí, toda semana, Coletivo Talk. A gente vai ficando por aqui. Eu vejo você na semana que vem. Um abraço e Deus te abençoe. Até mais.